Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui em mais uma aula sobre bioquímica celular e a gente vai falar agora sobre os compostos orgânicos, tá? Então, os compostos orgânicos são aqueles que têm sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai começar com os carboidratos, tá? Hoje. Então, o que são os carboidratos? A gente também pode chamar eles de glicídios, açúcares, certo? Sacarose. Então, são todos esses nomes também são sinônimos de carboidratos, mas a gente conhece mais por carboidratos. Então, são macromoléculas que estão presentes em quase todos nossa alimentação, por exemplo. A maior quantidade em nosso planeta. A maior quantidade do nosso planeta de alimentos, de estrutura, vai ter carboidrato, tá? Então, a gente conhece os carboidratos, eles se destacam pela sua função, por ser a principal fonte de energia do corpo. Então, o organismo, ele vai buscar primeiramente nos carboidratos como fonte de energia. É a fonte de energia imediata no organismo, tá? Então, assim, se a gente tá com hipoglicemia, baixa taxa de açúcar, precisa de energia para alguma atividade, se a gente for se alimentar de alguma coisa gordurosa, o organismo, apesar da gordura ser mais energética, ele não vai procurar diretamente a parte das gorduras, porque ela é de difícil, certo? De difícil metabolismo, é mais lento. Já os carboidratos é mais rápido. Então, quando você se alimenta de algum carboidrato, a energia já é mais imediata, tá? Então, digamos que você precisa de energia para continuar seus estudos durante o dia, tá? Meio sonolento e tal. Aí você vai buscar nos carboidratos, tá? Você comer uma barrinha de chocolate, de preferência amargo, para não ter excesso de açúcar, isso já vai te ajudar a ter mais energia, tá bom? Porque esses chocolates que tem, chocolate ao leite, por exemplo, ele tem mais gordura do que carboidrato. Então, aí a digestão vai ser mais lenta. Então, é mais rápido se for a 70%, por exemplo, que tem mais concentração de cacau, tá? Então, a nossa primeira fonte de energia são os carboidratos. Depois vai vir os lipídios, né, as gorduras, e por fim as proteínas, tá? Mas a nossa primeira fonte é o carboidrato. Então, se você quer perder peso, o ideal é manter uma dieta balanceada, certo? Porque o carboidrato é necessário para as nossas funções, né, energéticas, mas se você diminuir a quantidade de carboidrato, o seu organismo vai procurar a segunda reserva de energia, que é a gordura. É aí que você começa a perder peso. Por isso, o ideal é diminuir a quantidade de carboidrato. Não tirar o carboidrato, mas diminuir. Porque aí o seu organismo vai passar a buscar a gordura, tá? Os lipídios, certo? Então, os carboidratos, eles são constituídos por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio. E por isso, também eles são chamados de hidratos ou hidretos de carbono. Então, a gente destaca aí alguns carboidratos que eles apresentam átomos, tá? Constituindo suas moléculas. Outros átomos constituindo suas moléculas, tá? Fora esse aí, hidrogênio, carbono e oxigênio. A fórmula geral dos carboidratos vai ser CH2ON, tá? Esse, digamos assim, se for uma triose, certo? Aí vai ser C3, aí você multiplica o H, o 2, né? Que vai ser sempre o dobro, aí no caso vai ser H6O3, certo? Se for uma tetrose, C4, H8O4. Uma pentose, C5, H10O5. Então, o hidrogênio é sempre o dobro, tá? Para você lembrar.
e o oxigênio tem a mesma quantidade do carbono. Principais funções dos carboidratos. A gente já viu, né? Fornecimento de energia. Os carboidratos, eles são utilizados pelas células para a produção de ATP. Então, eles vão fornecer energia. ATP é a nossa molécula a nossa moeda de energia, tá? A gente vai ver isso em metabolismo celular. Então, os carboidratos, eles são utilizados para a produção de ATP, fornecendo assim energia para as atividades celulares. A glicose, ela vai ser o principal carboidrato utilizado pelas células para produzir energia, certo? O principal. Por isso que é importante a gente não excluir totalmente os carboidratos da nossa dieta, né? Que a gente precisa, ele é a nossa principal fonte. E sim, reduzir, porque o seu excesso pode causar problemas de saúde. Os seres humanos, eles obtêm energia através da alimentação. Então, quando a gente ingere um carboidrato, ele é decomposto em enzimas específicas, tipo a amilase, por exemplo, em unidades menores de açúcares, até que se produza a glicose, tá? Então, essa energia vai ser liberada pelo sistema nervoso, sendo o cérebro o principal consumidor. A energia dos neurônios, ela vai ser proveniente quase que exclusivamente da glicose. Função estrutural. Então, alguns carboidratos, eles se destacam por seu caráter estrutural. Eles estão presentes na estrutura, certo? De alguns organismos, por exemplo. Como também na estrutura do nosso material genético. A gente tem no DNA o carboidrato desoxirribose, que está aqui na imagem, e no RNA o carboidrato ribose, certo? Mas eles também fazem parte da estrutura, por exemplo, das plantas, formando que é o caso da celulose, que é o principal componente da parede celular dos vegetais, e a quitina, que está encontrado no exoesqueleto de artrópodes, né? De insetos, de crustáceos. Então, eles estão relacionados também com a estrutura, a função estrutural. Então, a gente viu aí função energética, certo? Função energética e função estrutural. Reserva de energia, né? Reserva energética. Então, além de fornecer energia, ele também ele armazena essa energia, certo? Então, ele armazena nos vegetais, o carboidrato, ele armazena essa energia em forma de amido. Então, após a fotossíntese e tal, o processo que a planta produz seu próprio alimento, ela vai armazenar o excesso que ela não utilizou na forma de amido, a sua reserva energética. Já nos animais, a reserva energética é o glicogênio, tá? Então, as plantas, elas possuem um pigmento chamado clorofila, que vai absorver energia, né, do sol para a fotossíntese. Aí, após converter essa energia, o gás carbônico, no processo da fotossíntese, o que ela utilizar, o que a planta utilizar para ela, o que sobrar aí, né, desse processo, aí ela vai armazenar na forma de amido. No caso da gente, dos animais, dos seres humanos, a reserva vai ser o glicogênio. Então, o corpo utiliza a glicose suficiente. Aí, o excesso, vem um hormôniozinho chamado insulina, que vai fazer com que essa glicose, ela seja enviada para o fígado, e o fígado, ele armazene em forma de glicogênio, certo? Para não ficar excesso de açúcar no organismo. Por isso que um diabético tipo 1, né? Ele que não tem deficiência em insulina, vai ter bastante glicose no seu sangue, aí ele toma insulina, que é para poder essa insulina fazer com que esse excesso de glicose seja enviado para o fígado e ele seja transformado em glicogênio. Classificação dos carboidratos. A gente classifica os carboidratos em unidades simples, como monossacarídeos. Os mais simples são monossacarídeos. Então, eles podem ser classificados de acordo com o número de carbonos. Aí, a gente tem a triose, 3 carbonos, tetrose, 4, pentose, 5, hexose, 6, heptose, 7,
e octose 8, certo? Agora, essa octose, ela não é encontrada na natureza, certo? Naturalmente. Na natureza, a gente só encontra até 7 carbonos. Esse octose já foi feito no laboratório, sintetizado. Então, os dois mais abundantes carboidratos são a glicose e a frutose, tá? Oligosacarídeos são monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. E o que são ligações glicosídicas? São ligações covalentes que vão unir os carboidratos, tá? No caso aí, 2 monossacarídeos. Então, essa ligação ocorre com a perda de um hidrogênio, de um carboidrato, e a perda da hidroxila do outro. Com essa perda, ocorre a formação da molécula de água. E eles se unem, certo? Formando apenas um composto, aí, uma molécula, que seria o oligosacarídeo ou disacarídeos. Então, a gente pode citar aí, por exemplo, exemplos deles, como a sacarose, certo? Que seria a união da glicose e da frutose. E também a gente tem a lactose, que seria a união da glicose e da lactose. Aqui na imagem, nessa imagem, a gente tem a união da glicose mais frutose, que dá origem à sacarose, certo? Polissacarídeos são monossacarídeos também, unidos por ligação glicosídica, mas diferente dos oligosacarídeos, eles apresentam milhares de monossacarídeos unidos. No oligossacarídeo são 2, né? E que a gente viu. Mas aqui no polissacarídeo são milhares, centenas de monossacarídeos unidos. Então são moléculas enormes, tá? Gigantescas. Então considera-se polissacarídeo um carboidrato com mais de 20 unidades. Como, por exemplo, um polissacarídeo pode ter. A gente tem a celulose, o amido e o glicogênio. Mas também a gente tem a quitina, tá? Então, o amido é a reserva energética dos vegetais, o glicogênio a reserva energética dos animais, a celulose é o componente estrutural das células vegetais, da parede celular, a quitina é o componente do exoesqueleto de artrópodes, como insetos e crustáceos, certo? Todos esses são exemplos de polissacarídeos. Então, acima de polissacarídeos, acima possuem a fórmula molecular de C6H10O6N, tá? Pois são formados pela união de várias moléculas de glicose. Carboidratos simples e complexos. Então, qual a diferença? Os carboidratos simples, eles são facilmente absorvidos no nosso corpo, enquanto os complexos demoram mais. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples são formados por açúcares simples, por um par deles, enquanto os complexos são formados por cadeias mais complexas. São exemplos de alimentos que possuem carboidratos simples: o mel, a rapadura, balas, doces em geral. Por isso que digere rápido, absorve rápido e já dá logo aquela fome de você querer mais e mais e mais. É daí que vem a necessidade de você estar se alimentando até fora do tempo e acaba engordando por isso, né? Tendo excesso de açúcar no sangue. E alimentos que possuem carboidratos complexos, a gente tem aí os pães, massas, feijões, lentilhas. Principais fontes de carboidratos são encontrados principalmente os vegetais, que são produtos da fotossíntese, tá? Que são produtos da fotossíntese. Entretanto, tem também produtos de origem animal, pode conter carboidrato, como o leite, que vai possuir o açúcar lactose. Excesso de carboidrato na alimentação, principalmente os refinados, né, o açúcar, são decompostos por enzimas no intestino e transformados em glicose rapidamente. Então, vai ser liberado rápido no sangue. Aí, isso aí é controlado pela insulina, que vai, né, transformar essa glicose aí, vai levar essa glicose para o fígado, que armazena lá em forma de glicogênio. Aí, quando a gente estiver precisando de energia,
esse glicogênio, ele vai ser liberado na forma de glicose, tá? Por outro hormônio, glucagon. A gente vai estudar isso depois, mais na frente. E, por outro lado, a carência dos carboidratos no organismo faz com que a gordura corporal, ela passe a ser uma fonte de energia. Então, o ideal, como eu falei, é a gente se alimentar, ter uma dieta balanceada, procurar diminuir bastante os carboidratos, mas não reduzir, não deixar de comer carboidrato, pois ele é a nossa principal fonte e a gente precisa de carboidrato para ter energia. Agora, quando a gente diminui, aí o corpo vai lá, vai absorver a gordura, e assim a gente consegue, né, emagrecer ou manter um equilíbrio, tá? E também essa historinha da gente dizer, eu não vou comer mais gordura nenhuma, mas comer bastante carboidrato, os carboidratos podem também se transformar em gordura, tá? Como os triglicerídeos. Então tem que ter uma dieta aí balanceada, porque excesso pode causar problemas, tá? No sistema, no organismo. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, curtam e se inscrevam, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, gente.